Todos nós sabemos que a Constituição Federal assegura a todo cidadão bater as portas do judiciário quando tiver um direito violado ou uma ameaça a um direito, e você vai buscar, através do seu advogado, capacitado para postular, garantir um direito e garantia fundamental, previsto na Constituição, previsto no Código Civil, nas leis de consumo, no Código de Defesa do Consumidor. E, portanto, esse advogado vai bater as portas do judiciário, vai apresentar os documentos, vai apresentar ali uma procuração e vai demandar em seu favor. Isso é o tradicional. O que tem preocupado é que pequena parcela de advogados estão movimentando o que chamamos de litigiosidade temerária, ou seja, uma alavancagem de processos que configuram a chamada advocacia predatória. Vale dizer, ações movimentadas em grande número, ações sem fundamento, desprovidas de documentos, muitas vezes repetitivas e, o que é pior, muitas vezes sem autorização do próprio cliente para que o advogado vá buscar um direito. E há notícias de processos em que os advogados, sem a procuração verdadeira, usando uma procuração falsa, sem autorização do cliente, demanda determinada matéria, normalmente contra bancos, normalmente contra operadoras do sistema de telefonia, levanta todo o dinheiro e absolutamente não presta contas. Essas chamadas demandas temerárias, essa advocacia predatória, chegou a números alarmantes que alguns tribunais já constituíram sistemas de mensurar, sistemas eletrônicos para verificar se as ações distribuídas todos os dias elas têm um mínimo de cabimento. E o juiz vai ser o grande fiel da balança, vai identificar ali naquele momento se aquela ação é temerária, se os documentos são suficientes, se há um mínimo de verdade em relação àquilo. São milhares e milhares de processos, especialmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que preocupam sobremaneira os advogados de perfil, os advogados bons, os advogados corretos, os advogados coerentes que estão pagando um preço alto pelo comportamento dos maus advogados que litigam muitas vezes sem fundamento e muitas vezes sem autorização do próprio cliente. A questão é tão grave que chegou ao STJ e o STJ vai julgar no chamado recurso repetitivo sobre o tema 1198. E o STJ vai dizer a todos os juízes se a partir dessa decisão eles poderão ter um critério muito mais rigoroso quando receberem as petições dos advogados. Quando houver uma mínima desconfiança, os juízes vão pedir para os advogados complementarem seus argumentos, apresentarem novas informações, talvez outros documentos, talvez apresentar novas procurações com firma reconhecida, não importa. Vai ser tão complicado que vai congestionar ainda mais o grande volume de processos que nós já temos, especialmente na Justiça Civil e na Justiça Trabalhista. A chamada advocacia predatória complica sobremaneira o Poder Judiciário. São milhares de ações que ocupam os serventuários, que ocupam os juízes sem o mínimo fundamento. Tumultuam os departamentos jurídicos das empresas que têm que se defender, criam toda a ordem de prejuízos à própria cidadania. Então é muito importante que a OAB, que os órgãos de controle do Poder Judiciário, que o CNJ realmente tenham bons olhos em relação a essa má advocacia. Advogados que deverão ser punidos pelos tribunais de éticas da OAB e, quando usarem documentos falsos, inclusive, deverão responder criminalmente em relação a esse comportamento, que prejudica os direitos e garantias fundamentais do cidadão, que busca nos advogados coerentes, nos advogados honestos, aquele direito assegurado pelas leis e assegurado pela Carta Magna de 88. Portanto, a qualquer momento o STJ trará essa modificação, determinando aos juízes que sejam muito mais rigorosos a partir do instante que receberem as petições, para se evitar esse prejuízo imenso que é causado aos fóruns, ao Poder Judiciário e ao cidadão, que quando tem uma razão, quando está bem suportado por um advogado honesto, um advogado que faz um trabalho bem feito, fica ali esperando a sua vez diante de tamanha demanda, tamanha ajuizamento de ações que acabam congestionando os fóruns sem razão de ser,
trazendo toda a ordem de prejuízos. Então a advocacia predatória está com os dias contados.